Olá, minha gente. Meu nome é Romildo, sou professor de matemática e nós vamos trabalhar hoje porcentagem. Então, vem comigo. Bom, inicialmente eu vou falar sobre o nome porcentagem. Por que porcentagem? A palavra já diz, porcentagem por cento. É uma divisão onde o denominador é 100. Quando o denominador da fração é 100, da razão é 100, então nós estamos diante de uma porcentagem. E essa porcentagem também ela é chamada de razão centesimal exatamente por conta disso, porque eu tenho o denominador 100. Existem algumas maneiras de se escrever as porcentagens, né? Então temos aqui a forma percentual, no caso da gente aqui 30%, e a forma fracionária, 30% é o mesmo que 30 dividido por 100. E temos a forma decimal. Forma decimal, quando eu divido 30 por 100, eu carrego a vírgula duas casas para a esquerda. Então eu fico com 0,30. Esse último zero aqui, fica depois da última casa decimal aqui, ele pode ser suprimido aqui. Eu posso escrever só 0,3. Outro exemplo, 19%. 19%, 19 sobre 100, carregando a vírgula duas casas para a esquerda, fica 0,19. 24%, fazendo direto da forma percentual para a forma decimal. Então, 24%, carregando do mesmo jeito, carregando duas vírgulas para a esquerda, eu tenho 0,24. 6,4%, aqui já aparece a vírgula. A vírgula aqui eu carrego duas casas para a esquerda. Quando eu pulei o 6, eu não tenho a casa aqui. Então, eu complemento com 0, coloco a vírgula e outro zerinho aí. Então, ficou 0,064. Agora, transformando um número decimal para para porcentagem, em forma de porcentagem. Ou seja, eu vou caminhar o contrário aqui. Eu saí da forma percentual para o número decimal e eu quero fazer o caminho contrário. Então, para isso, eu peguei o mesmo exemplo. Veja só que eu vou sair daqui para cá. Então, com esse exemplo aqui, 0,30, eu quero transformar ele em porcentagem. Então, o que vai acontecer? Você lembre que quando eu transformei a forma percentual em decimal, eu dividi por 100. Quando eu divido por 100, eu carrego duas casas para a esquerda. Eu carrego a vírgula duas casas para a esquerda. Quando eu estou querendo transformar em percentual, eu faço o contrário. Eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100. Quando eu faço isso, quando eu multiplico 0,30 por 100, na multiplicação eu carrego a vírgula duas casas para a direita. Então, quando eu trago essa vírgula para cá, eu fiquei com 30 sobre 100. 30%, escrevendo ele em forma percentual, é 30 com o símbolozinho, 30%. Certo, gente? Agora tem umas porcentagens que eu considero elas especiais, porque elas nos auxiliam, nos ajudam a resolver alguns problemas de maneira mais rápida. Para isso, eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui um pedaço de chocolate, dividido em 4 partes. Essa retinha vermelha aqui, como se fosse a reta numérica, para que a gente possa entender bem a partilha, né? Aqui está o início, aqui está o final. Eu tenho o todo aqui, meu todo é 100%. O início lá, considerando 100%, 0%, aliás. E aí, 0% é 0 dividido por 100. 0% é 0 dividido por 100, que é igual a 0. 0 dividido por 100 é igual a 0. Vou fazer essa relação aqui. 100% é 100 dividido por 100. 100%
é a mesma coisa de 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, o todo de alguma coisa, aquele percentual maior, que é o 100%, eu posso representá-lo como se fosse uma unidade. Outras porcentagens. 50%. 50%, você sabe que é a metade do todo. 50% é 50 dividido por 100, que quando eu simplifico isso aqui, eu vou ficar com 1 meio. Isso nos ajuda em quê? 50%, quando eu quero encontrar 50% de alguma coisa, basta eu dividir por 2. 50% é a metade. Então, basta eu dividir por 2. 25%. 25%, na verdade, olha, você observar, 25% é a metade de 50%. 25% é a metade de 50%. Logo, 25% é 25 sobre 100, e quando simplifica isso, eu tenho 1/4. Ou seja, para que eu encontre 25% de algo, eu divido por 4. Bem simples. Para achar 50%, eu divido por 2. Para achar 25%, eu divido por 4. 75%. 75%. Eu tenho 50%. Daqui para aqui, mais 50%. Então, o 75% está aqui. Ó. 75%. Logo, é o 50 mais 25. 75%. Quando eu simplifico, eu fico com 3/4. Ou seja, se você quer achar 75% de algo, multiplica por 3 e divide por 4. Dando sequência aqui ainda, eu tenho outra que é bem especial, 10% aqui. Ó. 10% é 10 dividido por 100, simplificando 1/10. Logo, para que eu obtenha 10% de alguma coisa, basta eu dividir por 10. Dividindo por 10, você tem 10%. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui dessa preposição aí, a preposição de. Essa preposição em matemática, ela refere-se a uma multiplicação. Toda vez que aparece o de, ele está dizendo que esse de aí é uma multiplicação. Logo, se eu tenho 40% de 500, esse de é o mesmo de dizer 40% vezes 500. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Ó. 18% de 300. Olha o de. Vou escrever isso aqui na forma matemática aqui, traduzindo a 18% de ou vezes 300. 18% de 300. Cortando os zerinhos, eu fico com 18 vezes 3, que dá 54, dividido por 1, que é 54. 30% de 40. 30% de 40. Elimina um zerinho do 40 com um zerinho do 100, um zerinho do 30 com outro zerinho do 100, do 10 no caso, que sobrou. E aí eu multiplico 3 vezes 4, 12. 25% de 120. 25% de 120. Eliminando um zerinho do 120 com um zerinho do 100, eu fiquei com 25 vezes 12, que dá 300, dividido por 10. 300 dividido por 10 dá 30. Ok? Mas eu peguei esse 25% aqui, ó, e eu vou resolver ele
da forma que eu mostrei a vocês naquelas razões. Por que aquelas razões que eu considero especiais, onde é que elas nos ajudam, nos auxiliam? Então, eu resolvi fazer esse exemplo usando aquela estratégia. Então, veja só, eu tenho 25%, eu quero 25% de 120. 25% eu sei que é 10%, mais 10%, mais 5%. Como nós vimos anteriormente, para você achar 10% de algo, basta dividir por 10. Então, se eu divido 120 por 10, eu vou ter 12, mais 12 e 5%. Ora, se 10% é 12, 5% aqui eu tenho 6. Somando tudo isso aqui, eu vou ter 30. Mesma coisa daqui. Então, isso é uma forma de usar aquelas porcentagens especiais, né, para facilitar a sua vida. Agora eu trouxe 2 probleminhas para mostrar a vocês a utilização da porcentagem, né, como ela é utilizada. Enem. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu. E no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após 2 meses, essa pessoa teve, com esse investimento, em relação ao capital inicial aplicado, um prejuízo de 2%, um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4% ou o mesmo valor do capital aplicado. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ó. Ele quer o quê? Após esses 2 meses, essa pessoa teve um investimento em relação ao capital inicial. Ou seja, ele quer saber em relação lá ao que ele investiu no início, né? Se houve lucro, se houve prejuízo, o que foi que aconteceu, na verdade. Então, ó, os elementos que eu encontrei aqui no problema, o primeiro elemento é o que ele investiu. O valor que ele investiu, ninguém sabe. Então, eu estou representando ele aqui com o xizinho. No primeiro mês, ele teve um prejuízo de 30%. E no segundo mês, ele obteve um lucro de 40%. Interessante que esse lucro vem exatamente em cima do resultado desse primeiro mês aqui, certo? Então, vamos para os nossos cálculos aqui. Como é que vai ficar isso? Então, vejam só. No primeiro mês, ele teve um prejuízo de 30%. Então, eu vou calcular de quanto foi esse prejuízo. Como eu não sei quem era o meu capital inicial e o prejuízo do primeiro mês foi em cima daquilo que ele aplicou inicialmente, então eu vou ter 30% de X. Ou seja, para calcular esse prejuízo, eu vou calcular 30% em cima daquele valor que ele aplicou, que financeira em dinheiro, em espécie, eu não sei quanto é. Mas a gente está representando aqui com a letrinha X. Então, 30% de X, 30% de X, 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100. Quando eu estou dividindo por 100, eu puxo 2 casas para a esquerda, que vai ficar 0,30 na verdade. Mas, como eu já disse anteriormente, eu posso eliminar o último zerinho aqui. Então, o meu prejuízo aqui, inicialmente, no primeiro mês, foi 0,3x. Teve esse prejuízozinho aí. E o resultado final do primeiro mês, como é que ficou? Ó, se eu entrei com x e eu tive um prejuízo de 0,3x, x menos 0,3x dá 0,7x. Aqui no lugar do número que tem aqui, o coeficiente aqui é 1, né? 1 menos 0,3 é 0,7. Então, aqui está o resultado do primeiro mês. Me sobrou isso aqui.
Vamos agora ao segundo mês. No segundo mês, vejam só, ele obteve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após o prejuízo, o saldo que ficou foi 0,7. Então, esses 40% de lucro que eu vou calcular é em cima do 0,7. Logo, 40% de 0,7, 40%, puxando a vírgula para a esquerda, duas casas, eu fico com 0,40, no caso 0,4 vezes 0,7x. Então, multiplicando 0,4 vezes 0,7, vai dar 0,28x. Ou seja, o meu lucro foi esse daqui, ó. Agora, qual o resultado no segundo mês? O resultado do segundo mês é exatamente esse. No primeiro mês sobrou isso aqui. No segundo mês, eu tive um lucro de 0,8. Quando eu juntei os dois, eu fiquei com 0,98. Foi o que restou. Agora, ele quer saber, em relação ao capital inicial, o que foi que aconteceu. Então, ó, eu entrei com x, menos 0,98x, fiquei com um saldo de 0,02. Ou seja, houve um prejuízo, que se o meu x é o todo, e aqui eu fiquei com 0,98, um prejuízo de quanto? De 2%. 0,02 é a mesma coisa de 2%. Então, esse é o resultado de toda essa situação aqui, desse investimento feito nesse probleminha aqui. Nesse segundo problema aqui, eu trago um pouquinho de porcentagem com estatística, né? Aí ele diz assim, que o professor de educação física de uma escola fez uma enquete com alguns alunos sobre o esporte preferido por cada um. Os dados dessa pesquisa foram apresentados em um gráfico de setores. Então, o gráfico de setor é isso aqui, ó, é o círculo, todo divididozinho aqui em percentuais, né? Parece uma pizza, na verdade. E aqui eu tenho a legenda do que quer dizer cada coisinha dessas aqui, ó. O azul, o verde, o amarelo, tudo isso aí. Então, veja só, ele diz, sabendo que 75 entrevistados têm o basquetebol como esporte preferido, pergunta-se, quantos entrevistados preferem futebol, quantos entrevistados preferem o voleibol e quantos alunos foram entrevistados. Então, veja só, tem os elementos aqui. A princípio, eu não sei quantos alunos foram entrevistados, porque se eu soubesse disso, seria muito fácil. 30% daquela quantidade de aluno e eu teria a quantidade de cada faixa dessa aqui. Porém, ele me dá um norte aqui, ele me indica um caminho. Ele diz aqui, ó, que 75%, aliás, 75 entrevistados tem o basquetebol como esporte preferido. O basquetebol aqui, ó, ele está em roxinho, né? Aqui, ó. Então, eu sei que 75 entrevistados estão representados aqui no gráfico em percentuais por 15%. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, uma regrinha de 3. Se 75 corresponde a 15%, o total de pessoas, de alunos ali entrevistados, quantos alunos foram entrevistados? Aqui, ó. 75 corresponde a 15% e 100 corresponde a X%. Isso é uma regra de 3 simples que a gente vai fazer diretamente meio pelos extremos. Então, eu faço 15 vezes x igual a 75 vezes 100. 15 vezes x é igual a 7.500. Deixando o x em evidência e dividindo 7.500 por 15, eu tenho 500. Então, eu já tenho o meu total de alunos entrevistados. Então, eu já respondi aqui a letra C. A letra C já está respondida.
Quantos alunos foram entrevistados? 500 alunos. Para resolver as outras duas alternativas é mais fácil, muito simples. Basta você fazer o quê? Entrevistados preferem futebol. Futebol é o quê? 40%. A parte verde aqui, ó. Futebol. 40% de 500. Isso aqui é o total de alunos entrevistados. Logo, cortando aqui, 40 vezes 5 dá 200, dividido por 1 dá 200. Logo, a minha letra A está respondida. Para responder a letra B, o mesmo procedimento. Voleibol. Voleibol corresponde a quantos por cento? 30%. 30%, eliminando os zerinhos aqui. 30 vezes 5 dá 150, que dividido por 1 dá 150. 150 pessoas entrevistadas preferem o voleibol. Então, minha gente, é isso. Espero que eu tenha colaborado com a sua aprendizagem. Ok? Valeu, até a próxima, se Deus quiser.